Olá a todos, eu sou Alexandre Esteves, o cara que nem sempre tem criatividade para fazer uma introdução diferente. E vamos mais uma vez comentar sobre desenho japonês da temporada passada que está se encerrando agora. Vamos falar sobre mais uma obra randômica que metade de vocês não liga e a outra metade nem sabia que existia. Lycoris Recoil é o título da vez, foi um dos títulos mais populares da temporada passada, ou seja, umas 12 pessoas viram no Brasil. E esse número não me inclui porque eu deixei de ser humano há muito tempo, transcendi assistindo anime de temporada. Mas enfim, o anime não parecia muito bom de qualquer forma, mas eu peguei ele, dei uma chance, olhei pra cara dele e vi que talvez tivesse alguma coisinha ali, então decidi assistir e vou contar pra vocês como foi, o que eu achei. Vamos ver quem foi o filho da puta. Max Maximus. Irmão, eu caguei! Pronto, perdão. Onde estávamos? Anime ruim. A proposta de Lycoris Recoil é que tem umas meninas colegiais muito bonitinhas protagonizando a série, claro. Só que este anime não cai no cute girls doing cute things, e sim cai no cute girls doing badass things, já que essas garotas fazem parte de uma organização secreta do governo exatamente para proteger a sociedade. Como elas protegem, você pode estar se perguntando. Muito simples, elas se disfarçam de colegiais no meio da sociedade, têm posse de arma de fogo e atiram em todo mundo que apresenta qualquer ameaça para as pessoas. Parece muito funcional. E é assim que se faz a introdução do anime, por sinal. A gente tem ali uma sociedade onde qualquer risco que parece estar em evidência, vem uma colegial, mata o cara por debaixo do pano, ninguém vê, acabou, o problema tá resolvido e a gente tem um Japão que vive em paz, baseado nesse sistema, olha só que funcional. E eu vou falar pra vocês, apesar do que porra é essa que eu estou assistindo, que predominou em mim durante os primeiros episódios, não tava sendo uma obra intragável nem nada do tipo. Mesmo ela sendo bem menininha, moe e tal, o anime tinha algumas instâncias que chamou um pouquinho a atenção, principalmente o fato dele ser surpreendentemente bem produzido. Ele tem uma direção decente, que funciona muito bem, a produção é boa, tem bastante animação até, os personagens se mexem muito na tela. Naturalmente você tem diversas cenas de ação, né, delas envolvidas nas missões ali, e são cenas de ação divertidinhas, bem feitinhas até e tal. É notável que não era uma produção porca feita de qualquer jeito, realmente destinaram uma verba e um esforço considerável para aquilo ali. Eu achei caprichado até na dublagem do anime, a protagonista Chisato é toda jitosinha, toda desleixada, tem uma particularidade em cima das personalidades dela, e a dubladora acompanha muito bem, ela dá bastante vida ao personagem. O anime é genérico, mas a personagem não fala daquele jeito robótico, fofo, padrão. Tem uma certa nuance ali na dublagem dela, que não é tão artificial assim. Eu até que gostei um pouquinho dela, porque apesar daquela coisa açucarada de moer como sempre, eu acho que ela tem um certo carismazinho. Ela tem o lado fofinho, mas ao mesmo tempo ela é bem ignorante, ao mesmo tempo ela é bem sacana. Então é um arquétipo de personagem meio pronto, mas até que funciona. Ela tem uma dinâmica funcional também com a menina, a Takina, já que essa segunda personagem, essa co-protagonista, é uma pessoa muito fechada, né, muito restrita. O plotzinho é que ela foi expulsa da organização lá da equipe tática das meninas colegiais, isso é muito ridículo, por um comportamento incorreto, e ela tá se aliando agora com a Chisato, que é muito foda, é tipo a melhor das meninas todas, só que em contraste ela tem essa personalidade extrovertida e tal, então a gente tem essa dinâmica das duas e a Chisato vai soltando a Takina, né, vai fazendo ela ser menos robótica e introvertida. Essa é a dinâmica principal do anime em cima desse plot maluco. E assim, eu tava assistindo o anime, tava achando assistível, mas no fundo tinha algo me incomodando. Passou um episódio, 2, 3 episódios e tinha algo me incomodando, e a verdade é que o que tava me encucando é o fato de que até agora o anime não mostrou-se ser nada. Como eu disse, ele é bem feitinho, tem uma produção legal aqui, ali e tal, mas no fundo eu tava sentindo falta de uma coisa, e essa coisa meio que é conteúdo. Eu parei pra analisar e eu percebi que o anime é um grandíssimo nada. Era muito das interações das personagens e aquele moe exalando com força, e em algum momento eu parei e pensei, cara, esse anime podia ter mais alguma coisa além de uma tonelada de açúcar sendo atirada na minha cara todo episódio. Porque quando você para pra analisar, toda a forma de entretenimento que Lycoris Recoil estava me proporcionando era muito superficial. Era uma cena engraçadinha aqui, um diálogozinho besta ali, e no fundo, o núcleo desse anime era oco. A princípio eu achei que a graça do anime era ele ser moe, meninas fofinhas por um lado, mas ao mesmo tempo elas estão sendo uma equipe tática e usando armas de fogo por outro, e aí tinha esse contraste legal. Mas isso não sustenta muito o anime, não. Assistindo mesmo deixou de parecer uma ideia legal em cima desse contraste e pareceu mais um anime que era pra ser moe, eles só queriam vender um produto moe e aí botaram num contexto aleatório só pra ter uma série completamente fabricada e genérica, sabe? Um anime que era só produçãozinha boa com menininha fofa e não queria dizer nada. E se estendeu desse jeito por 4 episódios. O episódio 4 praticamente inteiro elas fazendo comprinha, aquela coisa boba e tal. E aí, mais pro final desse 4º episódio, a gente tem uma cena do Majima, né, o vilãozinho da série que é introduzido aí nesse momento. A gente tem ele lá naquele jeito maluco dele, entrando numa estação de metrô,
e casualmente fazendo um ato de terrorismo. Eles gastam pelo menos umas 525 balas de metralhadora naquele trem e tentam causar o terror ali na galera. Só que as licores, as meninas táticas muito fodas já estavam preparadas e contêm a situação, e mais uma vez o dia foi salvo graças às meninas superpoderosas. Legal. O anime tem alguns momentos desses no meio daquele mar de açúcar, uma cena ou outra se destaca por estar tentando dizer algo por fora, mas passa despercebido devido a tanto moer. E aí o que acontece? Nesse quarto episódio, a gente tem uma cena pós-crédito, e a gente vê ali o Majima após essa derrota, essa falha no plano dele, sozinho se esgueirando pelos becos, e ele fala o seguinte: E assim, é claro que ele falou isso no sentido de que ele vai bolar outro plano melhor pra pôr em prática e tal. O personagem falou isso pra ele mesmo com esse contexto, mas ao mesmo tempo, essa frase no roteiro é direcionada pra gente. Ainda mais numa cena sendo colocada no pós-crédito, né, que tem essa ênfase de cliffhanger, a gente tem o vilão da série aparecendo e dizendo agora vai começar de verdade. Pra mim isso foi claramente a obra passando uma mensagem para o espectador dizendo que daqui pra frente a obra vai andar. Foi o que eu senti. E cara, não é que andou mesmo? Do episódio seguinte em diante, a obra realmente muda. Ela não tem uma virada de tom drástica e se transforma em outra coisa, mas ela rebalanceia muito bem a quantidade de cenas vazias carregadas por moe e fofura com os momentos importantes que realmente estão comunicando a história de verdade. A porcentagem é completamente invertida. A partir daí a gente tem muitas cenas que realmente estão andando o plot. E sim, o anime tem história, não parecia, mas realmente tem. Todos esses aspectos da série que eram ofuscados pela quantidade de moe começaram a se conectar e formar alguma coisa. Eu até voltei nesse episódio pra olhar com mais atenção e ver que realmente tinha coisinha escondida ali. Tinha vários momentos onde o personagem lá, o Yoshimitsu, ele aparecia aqui e ali, a mulher ruiva que tá acompanhando ele, aparece em diversas instâncias também com ele no carro, contratando o atirador lá, cuidando do velhote na enfermaria, a questão do hackeamento que tinha lá no início, que pra mim era só um pretexto qualquer pra introduzir aquela lolizinha. Tem um certo propósito na história, aquilo ali fundamenta alguma coisa. Tem foreshadowzinho aqui e ali, tem coisa que você vê que eles mencionam, fica em aberto e você entende que vai trazer futuramente. Então assim, a narrativa não é de todo mal, sabe? Esse vilão realmente trouxe uma virada na série com aquele pós-crédito. E aí eu comecei a ficar realmente empolgado com o anime, porque até então, como eu disse, eu estava apreciando instâncias muito superficiais e agora o plot começou a andar. E indiscutivelmente nessa nova fase o anime ficou muito melhor. Ficou bom? Não, mas vamos tentar ser positivo, vamos olhar o lado bom aqui. Como o anime agora estava dando muito mais tempo de tela para as partes importantes, eu achei que a dose do moe ficou muito mais correta. Para mim o moe tem que ser desse jeito, uma pitada realmente por cima, só para dar um gostinho e agregar na comédia. Foi exatamente o que aconteceu. O anime tinha uma história que estava concisa e constantemente sendo trazida pra gente, e por cima tinha uma comedinha, um moezinho ali que era até agradável, uma coisa bem controlada. O anime ficou muito mais digerível, muito mais fácil de assistir. A minha diabetes começou a se esvair. Eu acho que o episódio 8 é um exemplo perfeito disso. Eu acho que foi o momento que ele mais acertou nessa proposta de ter menina fofinha com arma de fogo, assim, que é o episódio onde a cafeteria deles lá tá passando por maus bocados, né, tá ficando no vermelho, e a Takina toma as rédeas financeiras pra administrar o lugar. Daí a gente tem aquele lado mais objetivo, aquele lado mais incisivo dela pra administrar todo o lugar ali e botar a coisa no eixo. Então a gente tem justamente o contraste cômico, assim, uma coisa divertidinha, delas fazendo as missões e agindo de forma tática, com operações especiais ali, por um propósito meigo de manter a cafeteriazinha ali. Então acho que o anime dosou bem, sabe? Foi um bom exemplo. Isso durante metade do episódio, enquanto a outra metade a gente tem o plot andando. Olha só, o vilão agindo, as coisas acontecendo mesmo. Enfim, o anime se acertou muito. Eu acho que o anime realmente se colocou no lugar finalmente. O Majima, o vilão da série, ele não é tão terrível assim, ele tem umas coisinhas ali, é uma coisa meio arquetipada assim, meio genérica, mas ele fala coisas pertinentes, sabe? Vira e mexe tem uns momentos de destaque dele ali, eu gosto do jeitão desleixado dele. Tem um momento em que ele literalmente consegue invadir a base delas, né, a casa de Sato, e ele entra lá, bate um papo descompromissado com ela, burla a Takina na entrada do prédio que tá vindo pra ajudar ela e mete o pé sem nenhuma consequência. Olha a ousadia desse filho da puta. Na reta final do anime, é claro que tem que ter um embate épico entre eles, e ele cria todo um contexto justamente para ficar somente ele e a Chisato, o duelo final ali do protagonista com o antagonista. Eles trocam porrada e tiro, que essa é a ideia do anime desde o princípio, e no meio da batalha ele simplesmente fala: pausa. Eles param, eles sentam, eles conversam sobre o plot do anime no meio da luta deles. Você entende o que eu quero dizer? Ele é um vilão genérico, mas não é tão scriptado assim, vai. Tem pequenos lapsos ali que eu achei interessantezinho. Enfim, no fim das contas, eu não achei o anime muito bom. A história em si não é nada demais. Eu acho que ela se introduziu melhor do que como se sucedeu, pra vocês verem a importância da narrativa, cara. Se tu pegar a essência do anime em si, se você abrir ele assim
em cima de uma mesa, separar tudo certinho, cada personagem, tudo que cada personagem é, tudo que cada ponto do plot é, abrir o anime, dissecar ele assim em cima de uma mesa, você vai ver que não é nada demais. A história é toda muito rasa, os personagens estão todos muito rasos, não tem nada demais ali. Mas eu fiquei curioso, grande parte do anime, justamente pela forma como ele foi apresentado. Mesmo que a história em si não seja nada demais, só de você organizar ela da forma correta, fica cativante. Na minha opinião, a forma como você conta a história é até mais importante que a história em si. Eu, particularmente, prefiro mais a narrativa do que o roteiro. E eu acredito que essa série só chegou a me deixar curioso por um momento justamente por causa disso. Eu acho que ele apresentou o plot muito melhor do que o plot é de fato. A reta final eu também não gostei muito, o plano dele é tudo muito raso. Muita coisa que foi introduzida, que foi fazendo uns foreshadowzinhos ali, foi só ficando mais expositivo e explicando tudo de maneira meio banal. Mas, como eu disse, tem vislumbres minimamente criativos aqui e ali. Eu gosto da Chisato, eu acho que ela carrega a história bem até. O Majima, como eu comentei, tem lapsos legais. O negócio do fogo de artifício lá no final eu achei divertido. Eu acho que foi a sintonia perfeita dos dois personagens ali, do Majima e da Chisato. Os fogos de artifício explodindo, só aquele take na cara dela. Tá de sacanagem. Eu acho até divertido essas tiradinhas, assim. O filme, no final, que foi feito, né? Eles tiveram que encobrir toda aquela merda e eles realmente tiveram que fazer um filme pra poder acobertar toda a situação. Não tirou mais risadinhas isso. Então o anime tem mínimo carisma, é isso que eu quero dizer. É uma coisa genérica, não é um anime bom, eu acho que é um anime medíocre no fim das contas, mas eu acredito que ele tenha certo carisma, não é tão podre assim não. Eu fico curioso porque eu acredito que muita coisa ficou aberta. Vocês que assistiram essa obra, vocês não sentiram muito isso não? Falaram tanto do Alan, o computador, tal, a habilidade da Chisato de esquivar de tudo, parece tanto que ia abordar mais esse contexto, né? O Yoshimitsu ali parece um personagem muito misterioso, no fim das contas não foi abordado quase nada dele. Uma outra coisa, essa foi uma das partes que me empolgou quando o anime tava dando essa viradinha, né? Pra começar a encaminhar de verdade. Tem uma cena dos policiais investigando ali o terrorismo e tal, e eles começam a suspeitar que tem algo por trás, que é a própria organização das meninas, né, e tal, que a polícia não sabe disso. E eu achei que essa ia ser uma perspectiva muito legal da história. Enquanto a gente descobre mais do plot, do andamento da história, pela perspectiva das personagens, das licores, a gente tem o lado da polícia que não sabe da existência das licores, investigando aquilo por trás e no fim ajudando a completar a história, sabe? Trazendo mais informação, trazendo mais coisa que agrega pelos dois lados diferentes, sabe? Eu imaginei algo assim, mas não serviu pra nada essa polícia aí. Eles não fizeram nada, só teve essa cena aí. Então assim, me pareceu um pouco incompleto. Eu não sei se a obra foi planejada com mais coisa, mais rica em conteúdo, e no fim das contas eles cortaram porque não coube ou distribuíram diferente ali e ficou muita informação de fora, já que é um anime original isso acontece, ou se a ideia era ficar meio aberto no fim mesmo. O Majima, no fim das contas, aparece lá no final do anime, no meio da população. Não sei se ele queria dar um cliffhanger, tipo, olha, tem mais, ou se ele só quis dizer, poxa, o mal sempre vai estar lá, haha. Talvez o anime queira deixar implícito que eles podem abordar mais no mangá, né, que vai ter um mangá pra sair, não sei se eles querem fazer uma franquia disso, mas enfim, achei que faltou muita coisa, achei que tinha muito espaço pra mais coisa. Não acho que o anime tenha distribuído mal o ritmo, acho que o ritmo é bom, embora tenha muito moer no início, não acho que ele seja rushado, nem muito lento, nem nada, só realmente faltou espaço pra mais coisa, acho que tinha mais conteúdo pra abordar ali. Enfim, conclusão de Lycoris Recoil. Não é um anime nada demais, eu acho bem mediano, eu acho que ele nem precisava ser moer at all, a história não necessita de tanta menininha pra funcionar, todo esse departamento das meninas adolescentes pra mim não entrega nenhuma qualidade em si, é só realmente fator anime por cima, sabe? Mas o ritmo melhorou muito depois que ele dosou isso, o início realmente é bem mais açucarado. E embora a história não seja nada demais mesmo, ele até conseguiu me deixar curioso pela forma como ele foi trazendo a história de verdade ali depois do episódio 4. Então, é um anime genérico qualquer, mas que me tirou uma diversãozinha aqui e ali. É isso. Bom, gente, esse aí foi Lycoris Recoil. Deixa aí nos comentários o que você achou da série. Deixa o likezinho pra fortalecer aí, já que o YouTube tá de sacanagem. Custa nada você clicar no botãozinho aí e dar uma força. E eu sigo assistindo essas bodegas na temporada pra comentar com vocês. Daqui a pouco tô de volta. Um beijão especial para os membros que estão sempre me ajudando aí embaixo. Se não conhece o canal e você não tem mais esperança da sua vida, se inscreva aí pra ver mais sobre anime. Redes sociais, live todos os dias, aquele papo todo na descrição. Vocês podem clicar e me seguir lá. E agora vamos despedindo, gente. Um abraço para todos e valeu!